Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a recapitulação da lição. Você que é professor da escola dominical, ou na célula, ou até mesmo no culto infantil, é sempre bom a gente estar trabalhando com a recapitulação da lição, para ver se as crianças realmente aprenderam tudo direitinho, se não ficou nenhuma dúvida ou se não ficou nenhuma coisa confusa na cabecinha delas. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, nós vamos ver umas dicas sobre esse assunto. E para me trazer a dica para vocês sobre esse assunto, sabe onde é que eu estou buscando aqui referência? Olha aqui, ó, na Bíblia da APEC, tá bom? A minha tá com a capa aqui, mas a maioria já conhece a minha Bíblia, né? É aquela da capa dura, tá bom? E ela tá na página 118. Gente, se você ainda não adquiriu a sua Bíblia, faça um esforcinho para você adquirir essa Bíblia, procura ela no Mercado Livre, Bíblia de Recursos para o Ministério com Crianças da APEC. Eu super aconselho, gente, essa Bíblia me ajuda demais, porque além de ser a Bíblia, a Palavra de Deus, ela tem esboços preparados de muitas lições e ela tem esses ensinamentos extras que a gente pode estar aplicando com as nossas crianças e ensinamentos para a nossa própria vida mesmo, sabe? Uma Bíblia de estudo completa, muito boa, super aconselho você adquirir, tá bom? Então, tá aqui na página 718 para quem tem a Bíblia e quiser acompanhar. Tá dizendo assim, ó, meios criativos de recapitulação da lição. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Aí aqui inicia assim: você já começou a sua aula dizendo assim: quem se lembra do que nós falamos na semana passada? Eu já comecei assim, e nós estamos cometendo um erro, mas hoje nós vamos aprender para nós fazermos melhor, tá bom? Porque, ó, aí a gente aguarda a resposta das crianças e não tem nenhuma resposta e a gente fica, mas, gente, vocês não se lembram de nada? É claro que as crianças se lembram, só que nós falamos sobre muitas coisas na semana passada, então elas estão com muitas coisas na cabecinha delas, elas não sabem exatamente o que dizer. Então nós temos que aprender a como fazer essas perguntas para as crianças, a como abordar as crianças em relação a isso. Então, se a gente ensinou somente uma vez, essas verdades, elas não vão. Essa palavra que nós ensinamos, essa história, essa mensagem, vai ser difícil ficar ali na cabecinha das crianças se a gente ensinou somente uma vez. Por isso, é importante a recapitulação da lição para que a criança ela realmente venha aprender, para que a gente veja se realmente a criança aprendeu. É uma ótima oportunidade para ver se ela aprendeu o conceito direitinho, para corrigir aquilo que ela entendeu errado. E para ela estar relembrando, né, para poder fixar na sua cabecinha. Então aqui tá nos dando uma dica muito interessante, muito legal, que eu tenho certeza que você já usa, que é recapitule com perguntas. Agora, gente, a gente não vai só chegar lá na sala e fazer várias perguntas para as crianças. Tem várias formas de recapitular com perguntas e é isso que nós vamos falar hoje, tá bom? Ó, existe um meio de tornar o período de recapitulação da lição bem interessante, desafiador, onde as crianças tenham o prazer de participar? Claro que existe, né? Basta a gente procurar, a gente deixar o Senhor nos usar. Então, ó, as recapitulações positivas, elas exigem um preparo de nós mesmos como professores. Nós não podemos chegar lá e querer escolher perguntas na hora. Nós devemos nos preparar antecipadamente. No momento quando a gente terminar de estudar a nossa lição, a gente pode separar algumas perguntas já e colocar no nosso caderno. Primeiro, para você elaborar as perguntas, você tem que examinar detalhadamente o que você quer que os seus alunos aprendam. Qual é a verdade? Na revista, geralmente, ele vem os objetivos da lição, né? E você pode colocar também, destacar outros objetivos. Você também precisa destacar a verdade que você quer que a sua criança aprenda. Aí, primeiro, você examinou o que você quer que os seus alunos aprendam. Então, depois você vai preparar as perguntas para verificar o que eles entenderam. Aí você vai escrever as perguntas, né? Pode ser no seu caderno. E antes de você fazer isso, você vai pensar na idade das crianças, tá bom? Se a sua classe ela é separada, você vai fazer então perguntas voltadas, né, para a idade das suas crianças, direitinho para o entendimento delas. Se a sua classe é tudo misturada, você pode falar assim, ó, só vão responder agora as crianças até 5 anos de idade. Aí só as crianças pequenininhas vão responder. Só vão responder agora as crianças de 10 anos. Aí os maiorzinhos vão responder, entendeu? Então aqui tá dizendo assim, faça perguntas factuais. Como que são essas perguntas? São aquelas perguntas mais concretas. Por exemplo, comece com perguntas factuais. Quem, o que e quando. Aí ele nos dá um exemplo aqui, ó, que você, por exemplo,
Suponhamos que você ensinou a passagem em Gênesis 22, em que Deus disse a Abraão para oferecer seu filho Isaque como sacrifício. Na recapitulação, você naturalmente perguntaria: qual o nome do filho de Abraão? Onde Deus mandou Abraão levar seu filho? Aí você pode fazer uma lista de perguntas nesse tipo. Então, para iniciar, você vai fazer perguntas nesse tipo, factuais, mais concretas. Aí, para você fazer a pergunta, você tem que primeiro entender as perguntas. Então, você tem que planejar as suas perguntas para você verificar não só o que as crianças compreenderam, sabem sobre a lição, mas também o que elas compreendem sobre a lição. Você precisa levar a criança a compreender durante essa história de Abraão, né? O motivo da atitude de Abraão. Você precisa levar a criança a entender a isso, sabe? E aí, as perguntas que verificam a compreensão, das crianças, se elas realmente entenderam, elas geralmente começam com um porquê ou como. Por exemplo, você pode perguntar: por que Abraão estava disposto a levar seu filho ao Monte Moriá? Como Abraão mostrou que confiava inteiramente em Deus? Por que Deus permitiu que Abraão chegasse quase ao ponto de sacrificar o seu filho? Então você tem que levar as crianças à compreensão da pergunta. Através das perguntas você vai verificar se as crianças conseguiram compreender a história que você contou. Aí aqui ele fala que nós também devemos fazer perguntas. Primeiro nós devemos fazer perguntas factuais, né? Aquelas perguntas estruturadas. Depois nós precisamos entender as perguntas, levar as crianças a ver se realmente elas entenderam o que nós estamos querendo passar. E depois nós devemos fazer perguntas de aplicação. Olha só, a compreensão clara do significado da história é importante, mas isso também não basta. O seu objetivo como professor deve ser ligar as verdades da história à vida de cada criança em sua classe. Queremos que as crianças pratiquem em casa o que aprendem na aula. Ensinamos aos alunos sobre a experiência de Abraão para ajudá-los a fazer em princípio o que ele fez. Elas precisam obedecer completamente a Deus, mesmo quando não entendem a razão. À medida que obedecem, as crianças passam a confiar em Deus para suprir suas necessidades. As perguntas de aplicação podem ampliar o verdadeiro aprendizado. Entenderam, pessoal? Eu li aqui para você poder entender direitinho essas perguntas de aplicação. Vocês vão fazer perguntas onde vai levar a criança a aplicar aquela história à sua vida. Esse é um grande papel nosso como professor. Nós não estamos lá somente para contar histórias, mas nós devemos levar as crianças a realmente praticar aquilo que elas estão aprendendo. Aí, para essa história de Abraão, por exemplo, você pode fazer a história do tipo: você se lembra de alguma vez em que como Abraão achou difícil obedecer a Deus? Fale sobre isso. Ou outra: o que Deus poderia pedir que você fizesse esta semana para mostrar completa obediência a Ele? Então, as perguntas de aplicação, elas são mais difíceis de responder. Então, você tem que esperar as crianças pensar direitinho. Você tem que dar tempo para elas pensarem direitinho para elas poderem responder. Aí, olha que interessante. Aí você já montou as suas perguntas, né? Você já montou perguntas factuais, você já entendeu as perguntas, já tem perguntas de aplicação. Agora é a hora de aplicar as perguntas à sua classe. E que tal você aplicar essas perguntas com jogos? Você mesmo pode estar criando alguns jogos para recapitular suas perguntas. Você pode estar adaptando alguns jogos que já existem. Você pode estar gastando tempo, na verdade, investindo tempo na sua aula, na preparação e indo atrás disso, buscando isso, sabe? Às vezes a gente só quer receber, né? A gente só quer mais informações e a gente não quer gastar um certo tempo pesquisando, indo atrás. Então, quando você estiver preparando a sua lição, invista mais nisso. Como professora da escola dominical, eu quero investir mais, melhorar a recapitulação da lição dos meus alunos. E para isso, você pode investir nos jogos, você pode fazer jogos de recapitulação. Aí aqui está dizendo assim, faça, porém, mais do que apenas perguntas. Use a sua lista de perguntas para fazer um jogo de recapitulação. Os jogos satisfazem as necessidades de atividade, realização e aprovação da criança. Gente, é muito legal essa parte dos jogos, principalmente no encerramento do trimestre, onde você pode fazer uma aula especial, uma festinha com as crianças e separar um momento para elas jogarem ali aquele jogo saudável, sem competições entre as crianças, tá bom? E vai tirar esse tempo ocioso que elas ficam o tempo todo no celular. Hoje as pessoas esqueceram que o jogo ele é muito importante, né? Para as crianças. Ao realizar o jogo, tenha em mente as seguintes precauções. Ao usar perguntas de aplicação, quando recapitular, dê tempo para que elas reflitam antes de responder.
Fique aberto para uma resposta que você não tenha considerado. Ao planejar um jogo para pré-escolares, evite competições em grupos. Cada criança deve ter a oportunidade de participar do jogo. Cada uma deve sentir a sua aprovação. Então, o jogo ele é bastante importante na vida das crianças, né? Ele tem bastante benefícios aí, então é interessante você usar nessa forma de recapitular. Então, ó, controle os seus períodos de recapitulação. Você não esqueça de manter a disciplina na sua classe. Você pode falar, se as crianças não obedecerem, você vai encerrar aquele período de jogo, de brincadeira, tá bom? Fale com firmeza, não deixe as crianças dominar assim a sala. E aí, se você falou que vai encerrar o jogo se elas desobedecerem, e se elas desobedecerem, realmente cumpra a sua palavra. Seja sensível ao sentimento das crianças. Quando você fizer esse jogo, aceite as respostas das crianças que você não está esperando, mas que se encaixa ali se você pensar direitinho, tem algo a ver, tá bom? E aqui outro, determine o tempo adequado para a recapitulação. Você pode colocar no final da aula. Eu prefiro, tem gente que não gosta do final da aula, mas eu prefiro a recapitulação e o jogo no final da aula, né? Porque eu acho que se eu colocar antes, as crianças vão ficar meio agitadas e na hora que eu for contar a história, elas não vão prestar bastante atenção. Então eu prefiro no final da aula. No final da aula eu digo logo após a lição, tá, pessoal? E aí eu trouxe 2 jogos para mostrar, para dizer para vocês, não para mostrar, né? Porque eu não tenho aqui. Aí você pode fazer com o jogo da velha. Como é que é esse? Você vai fazer lá o risquinho, né, do jogo da velha. Aí você vai separar as crianças. Um grupo vai ficar com a bolinha, o outro grupo vai ficar com X. Ou se você tem poucas crianças, você pode escolher 2 aí para brincar e depois repete com outras. Aí, por exemplo, você faz a pergunta pro grupo da bolinha. Se eles acertar, eles podem colocar a bolinha lá no jogo da velha onde eles quiserem. Se eles errar, o grupo concorrente vai colocar o X onde eles quiserem. E assim vai até quem marcar primeiro, né? Os 3 juntos, assim que dê para ligar. O outro é da batata quente ou da bolsinha quente. Você vai fazer um círculo com seus alunos e aí eles vão passar uma latinha com a pergunta, pode ser. Sabe aquela caixinha surpresa que eu fiz com vocês? Pode ser ela também. Os alunos vão passar entre eles, você vai colocar um louvor e virar de costa. Aí quando você parar aquele louvor, você vai dar uma pausa no louvor. Quem tiver com a latinha vai tirar uma pergunta e vai responder. Então essas são 2 brincadeiras bem simples, mas você pode estar procurando várias outras. Também tem o painel de perguntas que nós fizemos, né? Tem várias formas de você recapitular a lição com as suas crianças, tá bom? E de você ter um bom resultado nisso. E o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês possam praticar isso aí na sua aula. Eu vou praticar aqui, em nome de Jesus eu vou conseguir melhorar também em relação a isso, e recapitular. Gente, cada ponto que eu aprendo mais, eu quero melhorar cada vez mais em todas as áreas. A gente sabe que a gente não consegue, né, ser 100% em tudo, mas vamos tentando. E é isso, pessoal. Ó, um beijo especial pra vocês. Não deixa de deixar seu gostei nesse vídeo, de comentar, compartilhar, se inscrever no canal se você não for inscrito. Tchau! Paz do Senhor!